Ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. O meu conhecimento vai me levar onde eu almejo chegar. Conforme o professor Hugo Filártiga do Nascimento, professor de medicina por 45 anos, um dos fundadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ocupando a cadeira de professor sem nunca ter sido médico, um cirurgião dentista, não deixa de ser, mas com mais de 30 cursos de anatomia, fisiologia, embriogenia e todas as terapêuticas alternativas que você possa imaginar. Ele dizia-nos: como que você pode conversar com seu corpo se você o desconhece? Como que você pode dar a ordem com segurança a um dos seus sistemas se você não sabe como ele funciona? Como que você pode mergulhar na estrutura dos seus órgãos, falar do reino divino a ele, e eles são vivos e educáveis, se você os desconhece? Como dialogar com uma célula do seu fígado, porque na época eu queria reconstruir o meu fígado, se você não sabe a sua função? Como reconstruir a sua vesícula, e na época estava toda petrificada, se você desconhece a sua função, um dos órgãos mais essenciais do corpo, e médico que não estuda medicina fala que esse órgão é descartável. Por qualquer coisa quer arrancá-lo. E o Dr. Lair Ribeiro, que é uma sumidade como cardiologista, como nutrólogo, alguém que doutorou-se em Harvard, foi professor por lá, ele fala: vesícula não se opera. Ou doutores como Andreas Moritz, o alemão, que escreveu um livro, Como Extrair as Pedras do Fígado e da Vesícula. Então, esses missionários de fato, esses que fizeram o juramento de Hipócrates e cumprem esse juramento, nos ensina a reconstruir o fígado como nós reconstruímos o nosso, a reconstruir a vesícula como nós fizemos isso com a nossa. Para o Dr. Andreas Moritz, o seu protocolo não enquadrava no meu caso, não dava mais para recuperar. Mas usando o diálogo com os meus órgãos, falando do evangelho a eles e usando a técnica deste médico, conseguimos reconstruir não só o fígado, como a vesícula também. Então, um diálogo terno e amoroso com o corpo como um todo, com cada um de seus sistemas, com os seus órgãos, com os tecidos, com as células, com as suas moléculas, com os seus átomos. Se eu sei, conforme Allan Kardec nos ensina, a criar átomo com o uso conveniente da minha vontade, que é o Cristo em mim, que está a serviço da minha consciência profunda, que é a gerente da minha mente, ela também que gesta o próprio pensamento, a minha capacidade criativa. Então, com a vontade e o pensamento, eu crio átomos, transformo eles em alimentos ou em medicamentos. Aprendi com Allan Kardec, tanto na obra O Livro dos Médiuns, quanto na obra A Gênese, criar moléculas saudáveis e transportá-las e transplantá-las no lugar das células, das moléculas, dos átomos que estão em desarmonia. Não é difícil. Agora, Allan Kardec deixou a pauta: conhecimento de causa e os valores morais para investir no enriquecimento desses fluidos. Isso mesmo. Com o conhecimento de causa, eu sei que com o pensamento, com a vontade, eu arrebanho uma porção de fluidos, ou da matéria mental, ou da matéria elementar, ou do princípio inteligente do universo, conforme a minha envergadura espiritual, ou da bioenergia já pronta. Eu vou enriquecê-los com as minhas virtudes, de acordo com as minhas intenções. E nesse processo de dentro para fora, eu vou permear o meu corpo, os meus sistemas, os meus órgãos,
meus tecidos, células, moléculas, átomos e subdivisões, levando o que? As minhas virtudes, que vai mergulhar na consciência de cada partícula, e as minhas virtudes personificadas como lei, ou personificadas como leis, e o substrato canalizado do fluido cósmico qualificado por essas virtudes como a vitalidade, imanente em minha consciência como uma fonte inesgotável e inestancável a partir do centro coronário. Por isso, respire, pense, deseje, sinta, mentalmente viaje para dentro do corpo, dentro do sistema, dentro do órgão, e vai dialogando, convidando o corpo, o sistema, o órgão a voltar à normalidade, o estado de harmonia, de saúde. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio. Ele vai ver-se recuperado, assumindo as novas responsabilidades, a nova conduta e desenvolvendo as atividades que ele pretende concretizar. Com isso, nós canalizamos energias que vão reorganizar esses órgãos, esses sistemas, esses corpos, da mente ao físico. Vai harmonizá-los e aumentar a produtividade para a paz, para o equilíbrio, para a saúde, para a esperança, para tudo quanto desejas, como o cultivo das virtudes no processo de autoeducação ou de aloeducação, já que o exemplo de um transforma o contexto. Reveja a pílula, refaça os exercícios a cada tentativa, sem esmorecimento. Com essa fé viva, torna-se mais fácil. Levei 15 anos nessa recuperação do fígado e vesícula, sem esmorecer. Não desista. Tudo é possível àquele que crê e ama. Um grande abraço, muita paz.